Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa aula de algoritmos e como sempre a nossa aula hoje vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa. Como sempre eu vou dar ênfase no algoritmo, na sequência para a resolução de problema, então por isso que eu resolvi dedicar essa aula aí à construção de algoritmos, tá? Então eu espero que a partir dessa aula aqui vocês não tenham mais dúvidas sobre algoritmos, que é muito importante, né? Então, dependendo aí do sistema que você usar, né? Você precisa ter um algoritmo, tá bom? Então a nossa aula aqui de hoje vai ser conceitos fundamentais de programação e como sempre vocês sabem aqui, vocês fazem parte aí do Centro de Auxílio ao Aluno Desamparado aí, né? Centro de Auxílio ao Aluno Desamparado, tá bom? Continuação de algoritmos, então hoje nós vamos ver, né, nós já vimos isso daqui, conceitos de lógica, definir algoritmos, organizar ideias e vamos ver 2 ou 3 exercícios de fixação aí para vocês gravarem. Pessoal, eu estou batendo nessa tecla de algoritmo aí porque é muito importante vocês saberem isso, vocês têm que dominar isso porque vocês vão precisar disso aí para o resto da vida, então vocês têm que sair sabendo daqui, tá bom? O algoritmo, né, ele é definido como uma linha de raciocínio, é uma sequência de passos para a resolução de um problema, né? Está associado a um encadeamento lógico, nós já vimos isso, só estou dando uma pincelada aqui, né? Deve ser claro, simples para que uma pessoa leiga possa entender e são comuns no nosso dia a dia e possuem um objetivo bem definido. Por exemplo, fazer um bolo é um objetivo bem definido, é simples, mas vocês vão lembrar desse exemplo para o resto da vida, tá bom? Qual a importância de um algoritmo? Ele é usado para qualquer tipo de linguagem de programação, né? Porque ele é uma réplica da programação em si. Se você sabe fazer um algoritmo, você sabe programar em qualquer linguagem. É só depois você pegar um livro daquela linguagem e verificar os caracteres, os comandos e você está sabendo programar, tá bom? Ele representa fielmente a lógica de programação, né? Então vamos lá, hoje nós vamos ver aqui os seguintes exemplos, né? Por exemplo, entender o problema, que são as etapas recomendadas, né? Verificar as ferramentas disponíveis, o que você tem disponível para você resolver esse algoritmo aí. Dividir o problema para facilitar a resolução. Analisar as partes envolvidas e formar o todo, né? E verificar se o resultado está de acordo com o esperado. Nós temos basicamente em sistemas de programação 3 tipos de algoritmo. Nós temos sequência, decisão e repetições. Se você souber esses 3 tipos de algoritmos aqui, você sabe algoritmo e sabe programar. Então nós vamos ver hoje aqui nessa aula 2 tipos, né, que vai ser sequência e decisão, e vamos deixar repetições para a próxima aula. Então vamos lá. Sequência. Por exemplo, faça um programa que calcule o perímetro de um retângulo, sendo dado o comprimento e a largura desse retângulo. Use precisão simples, casas decimais simples. Nós já fizemos esse exemplo aqui, mas eu vou repetir ele porque em seguida vem um mais complexo. O que é um algoritmo de sequência? É onde os passos são executados na sequência que eles aparecem. Então, um após o outro. Por isso que se chama algoritmo de sequência, tá? Então, usando a fórmula, perímetro é igual a 2 vezes o comprimento mais a largura. Por que 2 vezes o comprimento? Primeira coisa, perímetro. O que é perímetro? Ele é a soma de todos os lados de um retângulo, né? Isso daqui é um retângulo, a soma de todos os lados de um retângulo. Então, você tem aqui um comprimento, outro comprimento, uma largura, outra largura. Então você tem 2 larguras, 2 comprimentos. Por isso que a fórmula aqui é 2 vezes o comprimento mais a largura. Então ele te deu esses dados aí. Olhando aí, o que você tira aí de variáveis? Então, por exemplo, de variáveis você tem o comprimento, que é uma caixinha, você tem a largura, que é outra caixinha, e você tem o perímetro, que é onde você vai jogar os dados dentro dela. Ou seja, você tem 3 caixinhas que você vai jogar variáveis dentro e ele vai mostrar no computador, tá bom? Então vamos lá, a sequência. Qual que é a sequência? Início. Então lembre-se, né? Tudo começa pelo início, termina pelo fim e assim sendo o meio fica no meio.
Aí você declara as variáveis. O que são as variáveis? Então, são as caixinhas que você vai reservar na memória. Então, vamos lá, ó. Você tem aqui uma caixinha que chama comprimento, uma caixinha que chama largura, outra caixinha que chama o perímetro, né? Então, você reservou 3 caixinhas na memória. E que tipo de caixinhas que são essas? São números reais. Por quê? Porque são números quebrados que você vai usar. O comprimento ele pode ser 10,5, 10,8, né? Ele não é necessariamente 11, 12, 13, 10, números inteiros. Se fosse números inteiros, a gente colocaria aqui inteiro. Mas ele não é, ele é número quebrado, então nós vamos colocar números reais. Então nós declaramos as variáveis, reservamos uma caixinha que chama C, outra caixinha que chama L, outra caixinha na memória que chama P, e falamos que essa caixinha recebe só números reais. E aí o computador pergunta para o usuário, qual o comprimento do retângulo? O usuário digita e ele lê o comprimento e joga na caixinha C. Aí o computador pergunta de novo para o usuário, qual a largura do retângulo? O usuário digita a largura do retângulo, ele lê a largura do retângulo e joga na caixinha L. Aí o que o computador vai fazer? O computador vai agora calcular, né? Ele vai pegar 2 vezes a caixinha C mais a caixinha L e vai jogar dentro do perímetro, né? E o perímetro então vai ficar com um valor e ele vai mostrar na tela para o usuário. O perímetro é P, ou seja, ele vai mostrar o que está aqui dentro da caixinha. Então esse é um algoritmo de sequência, ou seja, os passos são executados na sequência que eles aparecem, tá bom? Vamos ver agora o algoritmo de decisão. Esse já é um pouquinho mais complexo. Então vamos lá. Faça um programa que calcule o horário de chegada de um avião, sendo dado o horário de partida, horas e minutos, e a duração do voo, horas e minutos. O programa deve ainda indicar se o avião chega no próprio dia ou no dia seguinte. E se o utilizador introduz o número de horas de voo igual ou superior a 24, o programa não deve efetuar cálculos, mas deve visualizar uma mensagem apropriada. Então vamos lá, ele pediu aqui, ó, faça um programa que calcule o horário de chegada de um avião, dado o horário de partida e a duração do voo, né? E o programa vai informar para o usuário, o avião chega hoje, o avião chega amanhã. E se a duração do voo for maior que 24, o programa deverá falar assim, voo impossível, horário inexistente, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá. Lembrem-se que eu falei para vocês, né? Todo o algoritmo, tudo começa pelo começo, termina pelo fim, e assim sendo o meio fica no meio. Então vamos lá. Declarou as variáveis. Então, variáveis aqui, ó, podemos voltar lá, ó, ele está falando aqui, que calcule o horário de chegada, sendo dado o horário de partida e a duração. Começou pelo início, declarou as variáveis. As variáveis são a partida, que hora que o avião vai sair, qual a duração do voo, e o horário de chegada, que vai ser lá, qual o horário que ele vai chegar. Bom, como são quebrados, né, são minutos, também mais uma vez são números reais aqui, né, números reais. Então você tem 3 caixinhas, uma caixinha que chama partida, uma caixinha que chama duração e uma caixinha que chama horário de chegada, e você deu um valor para elas que são números reais, valores reais, né? Então aí o computador vai perguntar para o usuário qual o horário de partida. Leia o horário de partida. Então o usuário digitou lá o horário. Aí agora tem o seguinte, ó, qual a duração do voo? O usuário digitou a duração do voo e o computador vai ler a duração do voo. Aí aqui já começa a decisão, ó, tá vendo que é decisão. Se a duração do voo for maior que 24, lembrem-se que ele falou lá, né? Se for maior que 24, então mostre duração inexistente. Então ele não vai fazer nada, aí ele vai executar, vai terminar o bloco e vai para o final do programa, ele não faz mais nada. Então se o usuário digitar qualquer valor acima de 24, ele mostra duração inexistente, interrompe o programa e vai para o final, acabou. Mas, se não, se o horário, se for menor que 24 e o horário de chegada, recebe então partida mais duração, né? Então, se ele não é maior que 24, é menor. Se é menor que 24, o horário de chegada recebe a partida mais a duração. Ou seja,
o horário de partida mais a duração do voo. E aí começa de novo outra decisão. Se o horário de chegada menor ou igual a 24, né? Se o horário de chegada é menor ou igual a 24, que são 24 horas, mostre. O avião chegará hoje às X horas, por exemplo, né? Agora, se o horário de chegada maior que 24, mostre. O avião chegará amanhã às X horas, né? Fim C, né? Que aqui começou, terminou aqui, começou, terminou aqui. Fim C não, né? Começou o C não, terminou aqui. O fim C, né? Começou esse C, terminou aqui, né? O fim do início do programa. O programa iniciou aqui, terminou aqui. Aí você tem que colocar uma seta que ele começou aqui, terminou aqui. Outra seta que ele começou aqui no C, não terminou aqui. E outra seta que ele começou aqui no C e terminou aqui no fim C. E outra seta aqui nesse C aqui e no Czinho aqui, tá bom? Então percebam, pessoal, que esse é o programa e existe um bloco dentro do outro bloco, né? Então olha só, esse C aqui, se a duração for maior que 24, ele já interrompe o programa, vai para o final C e cai aqui no final. Ele não faz mais nada aqui, ó. Se duração maior que 24, mostre duração inexistente, vai para cá e acabou. Se não, se for menor que 24, né? Horário de chegada recebe partida mais duração. Aí o usuário digitou a partida e digitou a duração. E aí, se ele somando esses dois aqui, o horário de chegada for menor que 24, mostre. O avião chegará hoje às tantas horas. Se o horário de chegada for maior que 24, mostre. O avião chegará amanhã às X horas. Fim C, fim C, fim C não, fim C e o fim do programa. Tá bom? Pessoal, então é esse daí, tá? A bibliografia usada foi essa. E o outro sistema, que é esse sisteminha aqui de repetições, nós vamos ver então aí no próximo slide aí, tá bom, pessoal? Então lembrem-se que uma vez que vocês têm esses três tipos de algoritmo aqui, vocês fazem qualquer programa em qualquer linguagem de programação. Sequência, decisão e repetições, tá bom? Dúvidas, eu estou aí à disposição de vocês, a gente pode se contatar aí através do Zap, por e-mail ou na aula de dúvidas nossas aí, tá bom? Até mais aí, tudo de bom para vocês e felicidades aí, bons estudos, tá bom? Tchau!